A sua marca ou o seu negócio, se você é empreendedor ou empreendedora, reflete a sua fé? Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real e mais um vídeo dessa série que nós estamos falando sobre co-criadores, né? Baseado, inspirado aqui nesse livro Chamados para Criar, de Jordan Rayno. Então, antes de continuarmos a falar sobre mais um assunto interessante, mais um aspecto interessante do empreendedorismo, gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever aqui no canal. Bom, essa série a gente está dedicando a esse livro que traz um pouco a visão do empreendedorismo, da criatividade, da inovação à luz da palavra de Deus. Então, eu e Evelyn, né, nós lemos esse livro e recomendamos. Bom, vamos lá. Então, a sua marca, eu fiz uma pergunta no início do vídeo. A sua marca, o seu negócio, o seu trabalho reflete a sua fé? Por que eu estou perguntando isso? Porque o Jordan Rayno, ele vai trazer no seu capítulo, logo no início, que uma marca muito famosa de roupas femininas, assim, para adolescente, a Forever 21. Gente, nesse vídeo aqui eu vou rasgar um pouquinho meu inglês, tá? Então, me perdoe aí se eu estiver pronunciando errado, mas eu estou dando o meu melhor. Bom, a Forever 21, nas suas sacolas, estampava ali João 3,16, ou seja, era a confissão de fé dos seus fundadores. Porém, se você ler a história da empresa, você vai ver que a empresa conseguia vender mais barato, mas a custo de uma produção muito precária. Então, os funcionários trabalhavam em condições horríveis, bem precárias, com salários baixíssimos. A empresa, o autor vai dizer que a empresa foi processada várias vezes por violações trabalhistas e tem mais de 50 foi processada mais de 50 vezes por direitos autorais, ou seja, várias marcas ali denunciaram que eles copiavam alguns designs. Então, olhando nesse panorama, apesar dos fundadores da Forever 21, terem essa confissão de fé cristã, a gente vê que é um exemplo que a fé não foi integrada ao negócio. E quando a gente fala negócio, a gente fala de toda a estrutura da empresa. Então, desde ali da base em que foi criada, da sua motivação, até passando por todas as etapas, até o produto final, enfim, o serviço final, né? A gente vê aí que tem diversos tipos de negócios, né? Então, e aí em contrapartida, Jordan Rayno, ele vai trazer outra marca muito importante que é conhecida lá mais dos Estados Unidos, no Brasil ainda não tem, que é a In-N-Out Burger. Eu vou botar uma imagem aqui da marca para ver se você, a gente, às vezes no logotipo, né, na marca a gente consegue identificar. Bom, eu não conhecia essa empresa, In-N-Out, até ler o livro, né, então nem sabia que existia. Mas ele vai dizer o seguinte, que essa empresa também imprime versículos bíblicos nas suas embalagens. Se não me engano, ele fala embalagem de milkshake. Só que a fé deles aí, diferentemente da Forever 21, a In-N-Out, a fé deles impacta na maneira como eles gerenciam a marca. Então, a missão deles é clara. O Jordan Rayno vai dizer que é servir apenas o produto de maior qualidade, prepará-lo no ambiente limpo e servi-lo de forma calorosa e amigável. Então, olha só a missão deles, que interessante. E ele vai dizer que ele comeu lá, né, pela primeira vez, e ele, de fato, atestou. O ambiente era limpo, organizado, os funcionários atendiam de forma calorosa, né, gentil, eles pareciam felizes de fato. E aí, quando ele comeu lá, né, saboreou lá a comida, ele confirmou, realmente ele nunca tinha comido um hambúrguer, apesar de ser fast food.
ele nunca tinha comido uma coisa tão gostosa, de boa qualidade de fato. Então, e ele vai dizer que o local estava sempre cheio, sempre lotado. Então, a biografia da In-N-Out relata que os funcionários têm chances de crescer na empresa. Então, eles ali eles podem começar pequenos e eles podem crescer ali na empresa. E eles recebem também boas remunerações, além de auxílio odontológico, seguros de viagem e de vida. Então, o que Jordan vai trazer, né? Vai nos dar aqui de exemplo. Para aqueles que foram chamados para criar a nossa fé, deve, ou deveria, né? Deveria, fala deveria, né? E deve impactar cada aspecto do nosso empreendedorismo. De as motivações, desde as motivações para criar até aos produtos que escolhemos criar e como organizamos a nossa empresa. Por toda a Escritura, os cristãos são ordenados a fazer tudo com excelência. E ele vai trazer um outro exemplo que é Chick-fil-A. Eu acho que fala isso, eu vou botar também a marca aqui. Chick-fil-A ou Chick-fil-A, porque eu não sei como eles pronunciam isso, né? Ele traz esse exemplo de que também os fundadores professam a fé cristã e eles estavam ali num pequeno relato da história da empresa, né? Muitas lanchonetes, fast food também estavam crescendo, ali lucrando muito. Os funcionários ali, o pessoal preocupado em lucrar também, não ficar para trás por causa da, crise financeira, recessão, enfim, né, aquelas percalços que eles passam. Não lembro exatamente o ano, mas o fundador ele falou assim, não vamos focar nos lucros, nós vamos focar na qualidade do nosso produto, né, do nosso serviço também. Então, enquanto as empresas focavam no crescimento, nos lucros, em ganhar, a Chick-fil-A, não sei, fez o caminho contrário. Começaram a focar na excelência, em serem os melhores e não maiores. Então, o compromisso com a qualidade está embutido em cada estrutura do negócio. O lema deles, se a gente for resumir, é as pessoas acima dos lucros. As pessoas devem estar acima dos lucros. Nós podemos ver, concluindo, né? A gente pode ver que como nós criamos, então como nós trabalhamos, como nós gerenciamos o nosso negócio, a nossa marca, como nós fazemos isso. No meu vídeo anterior eu falei do propósito, do porquê nós criamos. E a gente sabe que é dar glória a Deus. Se você não assistiu, assista lá, eu vou colocar aí nos cards. E agora é como? De que maneira, de que forma nós criamos, ou nós empreendemos, ou nós trabalhamos. E aí você pode colocar na sua realidade, né? Porque estamos aqui falando de empreendedorismo, que é o foco do livro. Mas se você for um trabalhador CLT, né, se você for ali apenas um funcionário, também coloque isso ali, adapte a sua realidade. Então, de que forma você serve as pessoas, de que forma ali você faz o que você faz. Então, como? Então, concluindo, o que nós podemos tirar de lição do livro? A nossa fé deve refletir na forma como trabalhamos ou empreendemos, e isso em toda a sua estrutura. Como eu falei, é desde o começo, desde a motivação de você fazer, de você criar, inovar, enfim, de você trabalhar até o produto final, o serviço final. Então, se você é um empreendedor, saiba que a sua fé, você carregando a fé cristã, ela deve refletir, ela deve se integrar no seu trabalho, no seu negócio, na sua marca. Você deve mostrar isso em todo o processo, que você possui a fé cristã.
O empreendedor alinhado à palavra e ao espírito sempre vai encontrar maneiras de realizar a vontade de Deus em seu negócio. Então preste muito bem atenção. Então, se você é um cristão, empreendedor, e você está alinhado à palavra de Deus e ouvindo o Espírito Santo, você sim, com certeza vai obedecer à vontade de Deus. Ali você vai poder cumprir o seu chamado verdadeiramente. Todo cristão, como eu falei, todo cristão é ordenado a fazer tudo com excelência, porque o nosso Deus foi excelente em sua criação. Então já parou para pensar que Deus, quando criou lá em Gênesis, né, fez a criação, ele fez tudo com excelência. Então por que nós cristãos não vamos buscar a qualidade, a excelência, a de fato fazer o nosso melhor naquilo que está em nossas mãos? E o Evangelho de Cristo nos desafia a ir na contramão do mundo. Então, em nosso empreendedorismo, as pessoas estão acima do lucro. Isso é desafiador, né? Pois o que é prioridade para Deus também é nossa prioridade. Se para Deus, se ele criou se ele fez toda a sua criação, ele criou tudo aquilo para nós e foi a prioridade dele, então por que conosco seria diferente? Porque nós colocaríamos então valores ou princípios que não condizem com o nosso Deus, com o Deus que nós servimos. Então, se a prioridade de Deus é a pessoa, são, né, as pessoas, então conosco não deve ser diferente. Então saiba, meu amigo, minha amiga empreendedora, comece a refletir, veja se no seu negócio você ali tem colocado a sua fé em ação. E não é fé em ação apenas para que na questão de milagres, mas é colocar realmente a sua fé na prática, no seu dia a dia, na forma como você lida com o seu negócio. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, continue nos assistindo e até o próximo. Grande beijo!